Bom, esse workshop tratará da consulta pública número 2, né, de 2021. É uma consulta que trata do tema telemetria. O tema telemetria, para nós que somos do setor de águas minerais, não é um tema desconhecido, né? Ele já faz parte das nossas vidas há uma década, né? Desde a portaria 374 de 2009. Então, mais ainda, para alguns pode ser que de repente ainda seja um desafio à sua compreensão. Então, eu tentarei nesse momento passar aqui exatamente alguns conceitos técnicos para que nós possamos nivelar todos no mesmo, colocar todos no mesmo momento, né? Justamente para que saibamos do que trata efetivamente o tema desta consulta pública, a consulta pública número 02. Então, telemetria, eu recorri aí à base, à fonte bibliográfica, né? Então, ela traz dois tipos de descrição, que seria a técnica de transmissão de dados à distância e a arte de medir as distâncias por meio de telêmetro. De toda forma, o intuito aqui é justamente passar um conceito do que seria quando isso efetivamente trouxe aí na portaria 374 como ato obrigatório. Quando ela foi instituída, para o segmento de águas minerais, ela veio mediante a portaria 374, eu denominei aqui como DNPM, que é justamente o Departamento Nacional de Produção Mineral, que na época existia, que hoje é a nossa Agência Nacional de Mineração. Ela está descrita no item 4.3.2 da portaria 374, mais precisamente na sua parte final, na segunda parte, onde aqui eu trago o primeiro destaque da legislação e vocês entenderão quando nós falarmos da consulta pública. Aqui no item 4.3.2, nós podemos observar que ela vem por descrição para ser instalada em poços, com intuito e objetivo que fosse uma tecnologia instalada em poços. Para aqueles que estão no segmento de águas minerais, já sofreram fiscalizações da Agência Nacional de Mineração, tendo surgência e poços, podem observar que quando a fiscalização trata do poço, é obrigatório que nós tenhamos. Lá na frente, quando nós falarmos da consulta pública, eu chamarei um pouco da atenção de vocês a respeito deste tema, deste ponto que eu estou tratando aqui agora, a respeito do item 4.3.2, falar especificamente do sistema de telemetria para poços. Dando continuidade a esse momento de nivelamento, só para que nós saibamos o que é telemetria, quando ela foi instituída, deixa eu passar aqui, deu uma travada. Vamos agora diretamente para a nossa consulta pública, né? A consulta pública número 02 de 2021, e a gente tem um texto de chamada deste evento. E é nesse texto de chamada de eventos que eu faço, desse evento, que eu faço algumas ponderações. Na realidade, eu acho que é extremamente importante que haja uma leitura dessa consulta pública, um entendimento, um ato de reflexão de todos nós do segmento de águas minerais, para que nós saibamos efetivamente não apenas as obrigações que efetivamente a legislação trará, mas principalmente a essência, aquilo que norteia essa legislação, né? Então, nada vem por acaso nesse mundo, né? Vocês vão de convir comigo. Então, essa consulta pública que foi publicada, ela tem, sim, um direcionamento em relação ao fator existência dela. E aqui a gente tem umas chamadas fortes, inclusive, aonde eu lerei alguns trechos para que vocês possam compreender o que é esse texto do evento, qual é essa chamada a respeito da consulta pública, aquilo que está norteando a iniciativa da ANM em lançar algumas diretrizes, alguns direcionamentos a respeito da telemetria, e trazendo, obviamente, com maior clareza e maior significado para que a telemetria exista nas captações de águas minerais. Então, observem aqui que no primeiro ponto de chamada desse texto do evento, eles põem que, entretanto, ao longo do tempo, houve uma dificuldade de operacionalização desse sistema. Então, a agência já chama
no primeiro momento, a luz, a clareza por parte dele sobre a dificuldade de operacionalização do sistema. E aí, através disto, depois de uma década de exigência da Portaria 374 de instalação desse sistema, nós temos aí a consulta pública número 2. Tem uma outra chamada bem interessante nesse texto do evento, que diz que no âmbito regional, os aquíferos vêm sendo progressivamente demandados para atender. Deixa eu só tirar aqui, que a tela está na frente da minha leitura aqui. Atender diversas finalidades e interesses de setores socioeconômicos. Então, tem um apelo aqui, obviamente, é uma legislação aplicável ao segmento das águas minerais, mas o aquífero ao qual nós exploramos, aquele aquífero que nós explotamos a água mineral engarrafada, envasada pelas indústrias, ele tem outras finalidades dentro do cunho social. Então, logo no início do texto do evento, já tem uma chamada a respeito deste cunho social, deste apelo efetivo do uso racional dos nossos aquíferos. E aqui eles põem efetivamente dizendo que para atender às diversas finalidades e interesses de setores socioeconômicos, que inclui nós, que temos concessões, que somos concessionários de águas minerais para o aproveitamento deste recurso hídrico, mas com foco em águas minerais. E aí depois eles entram a respeito dos conflitos e usos, comprometimentos, da quantidade e da qualidade desses mananciais subterrâneos. Observem que neste momento nós estamos ainda no texto do evento, não começamos a falar ainda a respeito da própria consulta pública, da minuta da consulta pública. E nós estamos aqui apenas falando como que está se dando a chamada deste evento. Lembrando que eu disse para vocês lá no início que eu estou com o intuito aqui de ser provocador mesmo. Eu quero provocar neste momento que vocês comecem a ler efetivamente essa consulta pública, de forma com que até, se possível, já anotem dúvidas ou questionamentos, comecem -se a atentar efetivamente à essência da consulta, para que no final a gente consiga efetivamente colaborar aí com a melhor legislação. E o doutor Lância já mencionou no início, inclusive, sobre o prazo da consulta pública, né? Então, está aberto aí a contribuições. No final, aqui a gente já passa, nesse segundo parágrafo, falar que dispõe de tecnologias, né, modernas, voltadas, inclusive, para a coleta e tratamento das informações pertinentes. Então, já tem um apontamento a respeito da telemetria nesse exato momento. E os principais pontos destacados nesse texto do evento é o estabelecimento dos parâmetros mínimos a serem adquiridos, a padronização e a consolidação dos dados adquiridos em campo, o estabelecimento de um número de conformidades a ser atendido pelos titulares quanto à aquisição de eventos dos dados ANM, da aquisição e do envio dos dados à Agência Nacional de Mineração, a forma de envio dos dados. Então, vocês verão que a minuta trará de uma maneira muito clara, esse direcionamento de como será esse envio, como que será construída a tabela de envio, como que a ANM se posicionou a princípio mediante a minuta com a construção da tabela e principalmente essa palavra padronização, ela deve ser levada de uma maneira bem criteriosa. Eu vi que tem pessoas que são fornecedores do setor aqui, então já vão pensando dentro desta palavra padronização, porque é algo que eles pegam de uma maneira muito forte na minuta, para que exista efetivamente uma padronização e, obviamente, isto de uma maneira a colaborar com a análise dos técnicos da Agência Nacional de Mineração. E aqui no final, eles põem aqui o prazo de confidencialidade dos dados, para que se cumpram sua função informativa perante a sociedade acadêmica e interessados em geral. É importante que nós consigamos compreender este apelo também da legislação, da funcionalidade da telemetria, como um ato também de gerar dados e dados que efetivamente possam contribuir a níveis acadêmicos, a níveis de conhecimento do aquífero, da onde a água mineral está sendo explotada. Então,
esse ponto que agora trago a vocês a respeito desse texto do evento, eu, Anderson, geólogo, atuante nesse mercado aí há pelo menos 15 anos como profissional, além de uma breve passagem aí como estagiário no Departamento Nacional de Produção Mineral no Rio de Janeiro, vejo aqui que efetivamente tem toda uma essência, uma estrutura que precisa aqui ser olhada com um certo carinho e cuidado. Não é à toa que efetivamente isso está vindo para a consulta pública. Mas sem muitas delongas, vamos aqui efetivamente, depois de passar pelo texto, pelo tema do evento, falar um pouquinho aí desta minuta. A resolução ANM tem um número, obviamente, sequencial deles, mas eu faço 2 destaques aqui. Essa minuta está disponibilizada desde o início do mês 7, né, mas ela está datada do dia 22/3/2021. Então, acredito que todos vocês conheçam, saibam o que se comemora no dia 22/3/2021. Então, já trago a mensagem específica a respeito desta data que foi posta na minuta que está em consulta pública. Dando continuidade, agora eu não apresentarei mais slides, mas eu vou direto à consulta pública na sua totalidade, da maneira que se apresenta na internet, para que nós não tenhamos nenhum tipo de confusão entre a diferença de um O para o A, de um D para um Q, porque isso faz muito importante na leitura de uma legislação. Dr. Carlos Pedrosa está nos acompanhando, ele como advogado que sabe muito bem disso que estou dizendo, que efetivamente qualquer artigo, preposição mal colocada, traz uma modificação gigantesca naquilo que se lê. Então, por isso, agora eu não compartilharei mais os slides, mas colocarei aqui exatamente a legislação, a minuta que está em consulta, para que nós possamos fazer e efetuar a leitura. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando agora? Perfeito? Não, tá certo. Então, aqui nós temos a minuta, como eu disse para vocês, em termos de destaque, né? Ela está datada do dia 22/3/2021. Nesse exato momento, eu pedirei para que todos que estão participando do evento possam já começar a efetuar suas anotações, para que no término nós possamos aí ter um debate bem produtivo, porque é extremamente necessário que haja realmente a participação de vocês, uma participação ativa, para que a construção do entendimento dessa legislação ele possa ser obtido. Senão, lembrando que aqui a gente está falando de uma minuta, de uma consulta pública. Então, por este fato, não há um cenário definido. Não existindo um cenário definido, existindo apenas um apontamento, significa que pode sim existir intervenções, contribuições, e é neste ponto que hoje nós queremos, como apaixonados pelas águas minerais, trabalhar. Então, é extremamente importante que haja. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, já vão anotando para que, ao término disso, nós possamos efetivamente ter aí esse momento do debate. Eu fiz algumas anotações entre aspas, alguns destaques na minuta em específico. Esses destaques são destaques meu, Anderson, em relação à minha leitura, mas que eu gostaria realmente que houvesse bastante atenção de vocês a respeito dessas palavras-chave que eu entendo que a minuta nos traga. E assim a gente consegue efetivamente aí trazer a maior clareza a respeito do que isto de quanto esta resolução, essa futura resolução influenciará em nossas vidas. Então, logo na parte introdutória, nós temos aí o que estabelece a minuta em consulta. A gente pode ver que ela tem a finalidade de operacionalizar, ela traz a operacionalização do sistema de telemetria, a padronização de aquisição e envio de dados. Não está projetada. Não está projetada? Não, só está escrito aquilo em grande que você tinha posto primeiro, minuta de tá. Espera aí, eu vou finalizar o compartilhamento e vou compartilhar novamente. Ok. Compartilhar. Obrigado, doutora Petra. É que eu só troquei a tela, eu teria que ter tido... Agora sim. Eu teria que ter interrompido e compartilhado de novo.
Como eu disse para vocês, eu quero realmente compartilhar a estrutura da minuta na totalidade do seu texto, de um modo que eu não faça nenhuma retirada e copilo isso daí nos slides, justamente para que vocês entendam que qualquer mudança aí, artigo, preposição, qualquer coisa efetivamente que possa alterar, possa ter alteração, modifica completamente o sentido daquilo que a legislação possa nos trazer no futuro. Então, o estabelecimento inicial dela trata sobre a operacionalização do sistema de telemetria e a padronização de aquisição e envio de dados telemétricos para a Agência Nacional de Mineração. Então, aqui, além dessa parte da operacionalização que veremos no decorrer da leitura da minuta, nós temos aí, novamente, e logo na parte introdutória, a aparição da palavra padronização. Então, um dos intuitos desta minuta é que nós, do segmento de águas minerais, tenhamos aí as informações coletadas via sistema telemétrico padronizadas. Então, teremos aí, vocês verão, que falará muito a respeito de colunas, né, como se estivéssemos imaginando um preenchimento de uma tabela em Excel. Inclusive, é dito o formato, enquanto não houver uma disponibilização, algo a mais pela Agência Nacional de Mineração, em termos de plataforma, uma chamada para apresentarmos as planilhas no formato XLS. Então, o Excel está presente na mente do redator da legislação. Dando continuidade aqui, nós temos aqui no artigo 1º aquilo que no início da apresentação, na leitura do item 4.3.2 da portaria 374, eu chamei a atenção de vocês sobre a leitura. Na publicação da portaria 374, nós cumpríamos a instalação do sistema de telemetria apenas para poços. Aqui no artigo 1º, ele já traz a informação de captações por poços e nascentes. Aquelas pessoas que operam, que produzem, que explotam, que aproveitam as suas águas minerais mediante surgência e que não tiveram durante essa década de vigência da portaria 374, já tem 11 anos, 12 anos, na realidade. Então, assim, terão, caso venha, obviamente não tem alteração na estrutura do texto da resolução desta minuta, que está em consulta pública, a obrigatoriedade de instalar sistema de telemetria em suas surgências. Então, assim, logo no primeiro artigo, nós já temos aí a novidade, que é justamente a instalação da telemetria não apenas em poços, mas também nas surgências que explotam águas minerais e potáveis de mesa. Eu não tenho dito muito o termo potável de mesa, mas é de conhecimento de vocês que ambos, tanto águas minerais e potáveis de mesa, são reguladas aí pelo Código de 1945, Código das Águas Minerais. Aqui no artigo 2º, eu faço uma nova ressalva aqui, que refere-se ao momento que esse sistema telemétrico ele tem que estar instalado. Suponhamos que existam pessoas novas aqui, novas no segmento de águas minerais, ou pessoas que estejam ainda em trâmite dos seus processos e que não obtiveram a portaria de lavra. Aqui já traz muita clareza a respeito que esse sistema de telemetria será instalado no início da lavra. E além deste apontamento, que desde o início da operação, no início das atividades de lavra, nós teríamos que ter o sistema de telemetria e, obviamente, um sistema de telemetria funcional e que efetivamente possa trazer dados, consistências e informações, ele também traz aqui que nós deveremos responder pelo nível de conformidade e pelo envio dos dados. Essa minuta, ela nos traz 12 artigos, em torno de 13 artigos, em termos que nós faremos agora, teremos a oportunidade de esmiuçá-los. E vocês, ao término, como qualquer legislação da Agência Nacional de Mineração, da Vigilância Sanitária, vocês verão que terá, sim, um apontamento a respeito do não cumprimento das observações impostas pela resolução, pela futura resolução. E todos nós sabemos que o deixar de cumprir, o não cumprimento gera as penalidades previstas na legislação. Então, quando terminarmos toda essa leitura, vocês terão aí uma oportunidade de um grifo
gigantesco que eu pus, trazendo-nos a consciência da responsabilidade no atendimento da legislação que ora estudamos. No artigo 3º aqui, ele começa agora, a minuta começa a esmiuçar a telemetria especificamente instalada em poços. Eles tiveram o cuidado de estruturar a minuta, que está em consulta pública, de forma a dizer o que nós precisamos ter de parâmetros mínimos para os poços e o que nós precisamos ter de parâmetros mínimos para as nascentes. Então, aqui nesse primeiro momento, começamos a falar especificamente dos parâmetros mínimos aplicáveis aos poços. São em número de 5 parâmetros mínimos, e aqui eles começam já a falar mais a profundo, de maneira mais profunda, sobre padronização dos dados que serão enviados à Agência Nacional de Mineração. Eles colocam aqui, lembrando daquela tabela de Excel que eu havia mencionado, na primeira coluna, devemos informar a data. Na segunda coluna, a hora. Na terceira coluna, o nível d'água. Na quarta coluna, a captação, a vazão captada no hidrômetro. É aquela vazão que nós estamos lá, que é a medida é unidade por hora, né? A vazão de explotação daquele poço. Lembrando que cada um tem uma vazão aprovada pela Agência Nacional de Mineração, é uma vazão que deve ser respeitada, inclusive, caso seja alterada, ela passa por um processo que nós conhecemos bem, que é chamado reavaliação de reserva, né? Então, alterou as características daquela captação, as características foram alteradas, então, características alteradas precisam ser devidamente informadas à Agência Nacional de Mineração. E, obviamente, se as características foram alteradas, tem um motivador. Ou é crise hídrica, que está no auge, ou é alteração de regime de bombeamento, ou é aprofundamento de poços, não é absurdo falar isso. De toda forma, é importante que saibamos aí que é uma informação que também será declarada, e já falarei, daqui a pouquinho falarei sobre a periodicidade, mas também é uma informação que que comporá a tabela que nós informaremos à Agência Nacional de Mineração. E, por último, nossa quinta coluna, que trará o volume explotado. Essa quinta coluna é a coluna que todo mundo... Mas o volume explotado é o volume acumulado. Então, nós temos o volume lá, a vazão captada, e depois temos o volume explotado, que aquelas pessoas que possuem o seu hidrômetro conseguem facilmente identificar aquele acúmulo, né? Aquele reloginho que acumula ao longo do tempo a vazão explotada. Seguindo aqui, eu acho que eu vou ter que deixa eu ver, voltando aqui. Terceiro, aí depois nós temos no artigo 3º os parágrafos, né? E eu fiz o destaque. Os próximos parágrafos que falam do artigo 3º, eles remetem-se muito à padronização, de como nós faremos a apresentação das horas, qual é o tempo que deverá ser apresentado. Aqui, por exemplo, no parágrafo 2º, ele fala até do fuso, porque nós somos um país continental, então, automaticamente, nós temos essa situação em relação ao pessoal, principalmente do norte do país, centro-oeste, a respeito de fuso. Então, é um ponto a ser atento aqui a respeito dessa padronização da proposta pela Agência Nacional de Mineração. Alguma pergunta? Posso continuar, né? Então, assim, aqui nós vemos novamente um direcionamento da Agência Nacional de Mineração à questão da padronização destas informações. E eles finalizam esse parágrafo 2º a respeito de como devem ser extraídas essas informações, que é compondo 24 horas de leituras por dia. Atualmente, eu, como geólogo, pego inúmeros dados telemétricos, né, de algumas empresas, e a gente pode lá dentro daquele sistema manipular. Às vezes eu pego de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. Então, às vezes você tem aquelas tabelas gigantescas, porque se você for de 15 em 15 minutos, imagina aquela tabela para ser analisada. E hoje eles estão propondo aí que efetivamente façamos a coleta por hora. Então, automaticamente, nós teremos aí, eles falam cada hora inteira, nós teremos 24 linhas, né, por dia de dados dados coletados a serem informados à Agência Nacional de Mineração. No parágrafo 3º,
é também bom, é muito importante, aí, principalmente para os fornecedores de equipamento, esse parágrafo terceiro, porque ele fala o nível de referência. O nível de referência hoje que nós pegamos nas captações, às vezes ele está no tubo na altura de 50 centímetros, que seria aquele do cavalete do poço, e algumas vezes ele está mais do que isso, porque o cavalete excedeu, alguns estão... Então, não se tem essa altura definida. A legislação, realmente, a portaria 374 não definiu isso. Então, assim, cada hora a gente tem alguma diferença. E aqui eles trazem que o ponto de referência será a cota topográfica do piso da casa de proteção. Então, é mais um ponto de esclarecimento que a minuta em consulta traz para que nós possamos efetivamente compreender. Bom, passando aqui, deixa eu ver. Bom, são 3 páginas de minuta, né? Então, é uma minuta bem curta, não é uma minuta tão... Ela é rica em detalhes, mas é uma minuta que, com certeza, quando vocês pegarem para efetuar a leitura e derem as suas contribuições, vocês verão que facilmente findarão a leitura. No parágrafo 4º do artigo 3º, fala sobre postos jorrantes, eu não entrarei nesse mérito aqui, fala realmente do parâmetro em específico. Existe, eu mesmo, Anderson, trabalho com postos dessa característica, né, que seriam principalmente borda de bacia, então a gente tem aqui postos que jorram naturalmente, dispensam o sistema de bombeamento. E aqui no 5º parágrafo fala o volume explotado, que é o volume aproveitado dessas captações, né? Que aí eu faço novamente o destaque sobre o volume acumulado a cada hora, que é justamente aquele volume que nós temos acumulado sobre a vida daquele hidrômetro, né? Não é o volume, não é a vazão da captação, mas sim o valor acumulado. No artigo 4º, nós já começamos a falar sobre as nascentes, que é a novidade. Lembrando que lá na 374, novamente faço esse destaque, nós não tínhamos esse cenário, não existia a obrigatoriedade de instalação, não existe a obrigatoriedade da instalação de telemetria em nascentes. E hoje, apontado pela minuta em consulta, passando, provavelmente ocorrerá alterações, mas passando, existe sim a sinalização da Agência Nacional de Mineração no interesse de instalação do sistema de telemetria também em nascentes. Observem que aqui, neste item, no artigo 4º, na realidade, nós também temos 5 itens mencionados, finalizando também com a obrigatoriedade de apresentarmos o volume explotado, ou seja, aquele somatório de dias já acumulado, e levando em consideração também o preenchimento da planilha. Então, a gente tem lá a primeira coluna data, a segunda coluna hora, a terceira coluna nível de água, que aí tem uma diferença para aquelas pessoas que conhecem surgência. Existem surgências que nós não temos um rebaixamento, tem surgências que nós captamos e não precisamos promover um bombeamento diretamente na surgência, tem outras que nós promovemos um bombeamento diretamente na surgência, e aí você vê nível d'água, se houver, ou coluna vazia, que é o caso, não tem rebaixamento, não tem coluna vazia, né? Então, de toda forma, traz esta informação. E a 4ª coluna é a vazão captada no hidrômetro. Então, também traz aí, como base, a existência de 5 colunas a serem informadas. A partir do artigo 5º, vocês começarão a observar que aí tem um direcionamento mais amplo da Agência Nacional de Mineração às atuações deles. Até então, nós trabalhamos muito em cima de padronização. É aquele famoso leu, cumpriu. Não se pensa muito. Lê, cumpre. A partir deste momento aqui, nós temos já uma abertura para a atuação mais ampla dos fiscais, dos agentes de fiscalização da Agência Nacional de Mineração. Então, a gente observa aqui, no parágrafo 1º do artigo 5º, que eles colocam aqui aquilo que hoje nós temos como obrigação do item 4.3.2 da portaria 374, a condutividade aqui for monitorada, né? Ele põe quando, a critério da ANM, a condutividade elétrica for monitorada. Então, já começa um ato aqui de quando houver a critério da ANM a condutividade sendo monitorada. O parágrafo 2º, ele também puxa da mesma forma a temperatura. Começa quando, a critério da ANM, a temperatura for monitorada, e aí fala a unidade que deve ser utilizada. Que no caso da condutividade,
microsiemens por centímetro, e no caso da temperatura, a famosa escala de graus Celsius. E aí, esses destaques que eu trago a vocês, que hoje nós estamos habituados à obrigatoriedade dita, né, do monitoramento desses dois parâmetros. Outro ato interessante é que na portaria 374 não fala a respeito do monitoramento de pH, nós encontramos muito isso em algumas captações que preferem também fazer, alguns mineradores preferem fazer este tipo de monitoramento, e algumas empresas do mercado acabam fornecendo, mas aqui na minuta, em consulta pública, também não fala sobre isso. Ele também não traz, em momento algum, a necessidade do monitoramento do pH. Ele não traz esse apontamento, então o raciocínio utilizado em 2009 permanece em termos dos parâmetros monitorados. Lembrando que aqui eles falam a critério. Então, se a consulta passar nessa estrutura, entendo que torna-se um evento condicional, uma obrigação, na realidade, não, um elemento condicional aí à ação, condicionado à ação da Agência Nacional de Mineração. Tem alguns pontos, como eu disse para vocês, a partir do artigo 5º, né, começa a dar aquela ampliada na ação da Agência Nacional de Mineração. Então, aqui, por exemplo, eu farei a leitura para vocês do parágrafo 4º do artigo 5º, que fala: ao exigir qualquer parâmetros no escopo deste artigo 5º, a ANM observará a representatividade do dado em relação à quantidade de fontes existentes no empreendimento. Observem que agora a coisa começa a entrelaçar. Aqueles que têm uma captação, está tranquilo. Aqueles que têm 5, 6, 7, 8, a coisa começa a entrar no nível mais entrelaçado entre as captações, dando abertura para a Agência Nacional de Mineração exigir, caso assim entenda ser necessário, alguns parâmetros adicionais. Então, para que também tenhamos aí os nossos olhares, né, atentos a esta possibilidade, a essa abertura que a Agência Nacional de Mineração está propondo mediante a publicação dessa futura resolução. Dando continuidade aqui, agora eu começo a destacar não apenas palavras ou algumas palavras, mas agora já destaco o artigo inteiro, porque para mim, Anderson, já são artigos que me chamaram muita atenção. Observe esse artigo 7º. Ele diz que os dados a serem encaminhados devem apresentar um percentual mínimo de conformidade, de 85%. A ANM aceitará o máximo de 15% de ausência ou incongruências nas medidas recebidas. Eu destaquei esse artigo aqui porque eu, como geólogo e como acompanho a telemetria de muitas empresas que assessoro, a gente acaba tendo muitos problemas na telemetria, por exemplo. Então, é um artigo que me trouxe muita preocupação. Eu estou dizendo isso, uma opinião minha em específico, porque a gente sabe que tem período de manutenção, a gente sabe que tem algumas áreas de mineração que sofrem muito com descargas elétricas, aí tem aquela instalação de sistema de aterramento, o pessoal, como eu disse, provoquei vocês lá no início, espero que vocês estejam anotando, pessoas que trabalham com telemetria poderão contribuir conosco ao término desta apresentação, justamente para dizer a respeito dos mecanismos de segurança, mas assim, não é absurda a informação que eu estou passando a respeito de termos períodos de interrupção na leitura desses parâmetros. Então, esse artigo 7º ele me chamou um pouco da atenção, porque eu provavelmente viverei momentos de justificativa. Então, é um artigo que eu grifei no todo para que os senhores prestem atenção. No artigo 8º, da mesma forma, eu fiz o grifo dele, dizendo a respeito que a ANM disponibilizará uma plataforma de internet para o recebimento dos dados de telemetria em tempo real, publicando um manual com as orientações de remessa em seu sítio eletrônico. Destaco isso aqui justamente para que nós entendamos que a Agência Nacional de Mineração, aqueles que, obviamente, estejam acompanhando seus técnicos, sabem que desde o ano de 2019, com o advento do sistema eletrônico de informação, nós temos todas as ações junto à Agência Nacional de Mineração
sendo efetuada pelo seu site, né? Então, eles provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, porque já existe o apontamento, então existe essa vontade de ser fornecido no seu site essa plataforma para o recebimento dos dados da telemetria em tempo real. No parágrafo 1º do artigo 8º, a gente farei a leitura também, porque eu acho bem importante que saibamos, né, dos prazos que estão sendo expostos na consulta pública, que eles falam que enquanto a plataforma de internet citada não estiver disponível, enquanto não houver essa plataforma no site da ANM, o titular, o seu preposto, deve, para cada fonte, em planilha única, vem o Excel em nossas mentes, né? Aqueles que utilizam o pacote Office, dados de telemetria referentes ao semestre anterior. Então, aqui ele já tem essa chamada a respeito de quantas vezes nós levaremos essa informação para a Agência Nacional de Mineração enquanto não houver essa plataforma disponibilizada no site deles. Lá no artigo 7º, eles falam em tempo real. Desculpa, no artigo 8º, eles falam de tempo real quando houver essa disponibilização. E aqui, no parágrafo 1º do artigo 8º, eles já falam enquanto não houver como nós devemos agir. E aqui eles nos esclarecem a respeito dessa periodicidade. Eles trazem os meses, de janeiro a junho, ou de julho a dezembro. Então, temos 2 pontos de ação. E outra ponta aqui, que é muito importante que nós observemos neste parágrafo 1º, é que é dito na sua parte final que, com prazo limite até o último dia do mês subsequente, julho ou janeiro. Como todos sabem, não atendimento de prazo na ANM gera penalização, que é precedida autuação, imposição, aqueles procedimentos administrativos que bem conhecemos. Aí, no parágrafo 2º, fala do formato a respeito desta tabela, que é o XLS, e fala da maneira com que devemos nomear esse arquivo que será apresentado à Agência Nacional de Mineração. O artigo 9º, ele fala sobre as questões de confidencialidade. Ele dita um prazo para que essa confidencialidade das informações prestadas exista. Para aqueles que utilizam o Sistema Eletrônico de Informação na Agência Nacional de Mineração, sabe que nós, que alimentamos o sistema, que protocolamos os eventos no Sistema Eletrônico de Informação do processo minerário pertinente, nós decidimos sobre o sigilo, nós pedimos sigilo ou não dos elementos que nós apresentamos à Agência Nacional de Mineração. E aqui eles colocam, olha, você pediu o sigilo? Pediu. Então, esse sigilo será válido por 5 anos. Depois desses 5 anos, automaticamente, esse sigilo é quebrado. Só que lá nós lemos também que tem na chamada, né, da consulta pública, né, o interesse, obviamente, que esses dados sejam fornecidos para toda a sociedade, enfim, para que haja, obviamente, a utilização deles em termos do fomento no conhecimento. Então, aqui a gente consegue observar, nesse artigo 9º, ele tem 2 parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que trata especificamente da confidencialidade destas informações. O artigo 10 também fala a respeito da confidencialidade das informações. Ele traz aqui, por exemplo, que os dados estarão disponíveis para a sociedade em geral e demais interessados nos termos a serem definidos pela Agência Nacional de Mineração, que é após o período da confidencialidade. Passaram-se os 5 anos, automaticamente esses dados ficam disponíveis para a sociedade no geral e demais interessados. Mas esses termos também ficam linkados. A maneira com que isso será disponibilizado deve ser definida pela Agência Nacional de Mineração. No artigo 11, 11º, nós temos: os titulares deverão organizar todos os dados disponíveis, gerados desde o início. Esse aqui é algo que eu peço muita atenção de todos e a contribuição de vocês também, porque é um artigo que traz a obrigatoriedade de nós organizarmos todos os dados
desde o começo, desde do apontamento do item 4.3.2 da portaria 374, lá de 1º de outubro de 2009, eles colocam aqui que nós teríamos a obrigação de apresentar, no prazo de 12 meses, a contada da data da publicação desta resolução, ou seja, da resolução que nós estamos estudando, a todos os dados existentes nessa década, nesses 11, 12 anos, para a Agência Nacional de Mineração. Então, aqui, para fazer a leitura, para, obviamente, ter a compreensão de todos nós, eles falam aqui que os titulares deverão organizar todos os dados disponíveis gerados desde o início da vigência da portaria DNPM número 374 até a presente data, convertê-los para o formato indicado nesta resolução e enviá-los para a Agência Nacional de Mineração no prazo de até 12 meses contados da data de publicação desta resolução. Vai ser puxado. Apenas uma observação, um comentário aí, mas, como eu pedi, daqui a pouquinho abriremos aí o debate, né? Então, espero que vocês contribuam com este artigo. No artigo 12º, fala, como toda a legislação, sobre o descumprimento. Então, o descumprimento de qualquer obrigações fixadas nesta resolução sujeitará os titulares de títulos minerários às penalidades previstas no Código de Mineração e em seu regulamento. 13º, esta resolução entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à data de sua publicação. Com isso, lemos aí a minuta que está em consulta pública. Essa consulta, ela findará no dia 17. Então, automaticamente, temos aí a oportunidade das contribuições. Como havia dito para vocês no início, eu interromperei aqui o compartilhamento. Vou ver se está todo mundo assustado. Interromperei aqui justamente para que nós possamos aí, entregarei a palavra para o Dr. Lance aí, a contribuição que eu tinha que dar aí ao setor de águas minerais através de uma leitura, é uma contribuição que eu entendo que seja uma contribuição provocativa. De maneira alguma quero impor opiniões, não é meu intuito aqui, jamais será. Sou um mero leitor e, como todos nós aqui, amamos o setor de águas minerais. Atuo basicamente com o desempenho da minha profissão, geólogo, no setor de águas minerais. Entendo que é um momento oportuno para que exista a contribuição de todos nós, lembrando que publicação de resolução é algo que deve ser cumprido. Uma vez publicada, deve ser honrada. Não havendo, como no próprio artigo 12º, né, fala, né, não havendo o seu atendimento, a observância, e nós observamos durante essa leitura alguns prazos, inclusive sendo expostos, prazos também são obrigações, né, também não, principalmente são obrigações, são aquelas obrigações mais facilmente entendíveis, né, em relação às análises quando feitas pela Agência Nacional de Mineração. Então, doutor Lance, essa é a minha contribuição. Novamente agradeço aí a oportunidade. Espero que efetivamente tenha sido uma palestra provocativa. Era meu intuito realmente promover esse debate e eu espero efetivamente que nós aí como setor de águas minerais possamos agora iniciar aí nossa discussão, né,